Glória a Deus, graças e paz. A palavra está lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 11. É uma palavra bem conhecida. Louvado seja Deus, é isso mesmo, a cura dos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler até o versículo 18, aliás, até o versículo 19. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E eis que era samaritano. E eis que era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é bem conhecida, já foi pregada milhões e milhões de vezes. Glória a Deus. E essa palavra mostra o amor de Cristo para com a humanidade e fé. Louvado seja Deus. Por quê? Há duas preciosidades aqui na palavra, duas lições maravilhosas. Louvado seja Deus. Eu vou começar pelo glorificado seja Deus, pelo versículo, oh aleluia, 14. Diz assim o versículo 14: e ele, vendo, disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A maravilha aqui nesse versículo 14 é que o Senhor Jesus, ele manda que os leprosos fossem até o sacerdote. Lá em Levítico, no capítulo 14 de Levítico, primeiro versículo até o versículo 33, diz que na lei de Moisés era necessário que um sacerdote confirmasse a cura de um leproso, para que assim ele fosse novamente integrado à sociedade, porque os leprosos eram considerados impuros, e eles eram desprezados. As pessoas se afastavam de um leproso porque tinha medo de pegar a doença, e porque pela lei de Moisés ele se tornava impuro. E quando aquele leproso recebesse a cura, ele teria que fazer o quê? Teria que ir até o sacerdote, para que o sacerdote confirmasse a cura, e ele faria um sacrifício a Deus, um sacrifício de agradecimento. Mas o que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus, antes de curá-los, ele manda que eles fossem até o sacerdote. E a maravilha aqui é que eles foram. Eles não titubearam, eles não chegaram para Jesus e disse: bom, como é que eu vou? Porque eles conheciam a lei. Ele era samaritano, mas eles conheciam. Então eles não pararam para Jesus e perguntaram: não, como é que eu vou até o sacerdote sem ser curado? Eles foram, todos eles. A Bíblia diz, é clara, e eles foram, aleluia, até o sacerdote. E olha só, e no caminho, indo eles, ficaram limpos. Isso quer dizer que quando eles foram dispensados pelo Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus mandasse que ele fosse até o sacerdote, ele ainda estava com a lepra. Isso é fé, isso é o sobrenatural. Louvado seja Deus. Eles foram crendo na palavra de Jesus, o que não acontece nos dias de hoje com muitos. Aleluia.
lá em Mateus, no capítulo 8 de Mateus, conta, a Bíblia vai falar de um milagre. Olha só. E descendo ele do monte, capítulo 8, versículo 1 de Mateus, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra que o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui o Senhor, antes, louvado seja Deus, antes de enviar aquele leproso até o sacerdote, ele cura. Então, quando aquele leproso vai até o sacerdote, aleluia, o leproso do capítulo 8 de Mateus, ele vai curado, ele vai totalmente curado. Mas aqui os leprosos do capítulo 17 de Lucas, não, o Senhor despede eles, manda que eles até o sacerdote antes de ser curado. A Bíblia é clara, aqui no capítulo 14, indo eles ficaram limpos, eles exerceram a fé dele. E olha, a maioria não era israelita, porque presta atenção, que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 11: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então certamente nem todos aqueles que aqueles 10 leprosos eram israelitas. Aleluia. Ele exerceu a fé dele. Então muitas vezes nós recebemos uma profecia, porque é bíblico, eu acredito em profecia, louvado seja Deus, e nós não temos a fé, aleluia, daqueles homens. Eu tenho certeza, plena convicção, que se algum deles dissesse: não, eu não vou para até o sacerdote, porque eu não fui curado, ele não seria curado. Mas a Bíblia é clara, todos eles foram curados, todos os 10, louvado seja Deus, receberam a cura. Por quê? Porque exercitou a sua fé, botou a sua fé em ação. O Senhor disse: vai até o sacerdote. Eles não pensaram, eles foram. E no caminho, louvado seja Deus, versículo 14b, indo eles, ficaram limpos. No caminho, eles ficaram limpos. Mas aí algo acontece, aleluia, que nos encanta. Somente um volta para agradecer ao Senhor. Nos encanta por quê? Porque voltou? Porque os nobres não voltaram? Não, porque o homem é assim. Muitas vezes nós recebemos uma bênção de Deus e não, aleluia, voltamos para agradecer a Deus. Muitas vezes recebemos uma bênção de Deus, as pessoas recebem uma bênção de Deus e muitos das costas para Deus, mas aquele não, aquele voltou para agradecer ao Senhor. Aleluia. Mas o mais incrível é que ele era samaritano. Aleluia. Ele não era israelita, ele era samaritano. O povo samaritano era um povo odiado pelo israelita, eram inimigos dos israelitas. E todos nós sabemos que o Senhor veio para Israel, mas glória a Deus que Israel não aceitou. Então aquele homem era samaritano e ele volta para agradecer a Deus. Somente um volta para agradecer a Deus. Mas nos dias de hoje não é diferente. Aleluia. Não é diferente. Infelizmente não é diferente. A igreja está cheia de pessoas que recebem uma bênção e guardam essa bênção para si mesmo, não dá o testemunho. Aqui nós vemos que no caso dos leprosos, se nós irmos lá para Levítico no capítulo 14, versículo 1 em diante até o 32, havia a necessidade do leproso, além de ir até o sacerdote, levar uma oferta, levar, louvado seja Deus, um sacrifício ao Senhor. Aleluia. Mas hoje não, nas igrejas não. As pessoas recebem a bênção
Louvado seja Deus. E não veio nem testemunhar a bênção que recebeu. Por que, queridos? Através do testemunho, aleluia, através do testemunho, é que a alma se rende. Lá em Mateus, louvado seja Deus, o Senhor diz: olha, não digas a alguém, ele vai dizer para o leproso que foi curado, mas vai e mostra que é o sacerdote que apresenta a oferta que Moisés determinou. Olha só, a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, porque o Senhor mandou que ele não dissesse a alguém, porque o Senhor ainda não foi glorificado. Aleluia. Mas hoje não, queridos. É através do testemunho que algo se rende na presença de Deus. O versículo central da Bíblia Sagrada, na minha concepção, na minha humilde concepção, é João 3,16. Mas o Senhor, por causa do endurecimento do coração do homem, alguma coisa sobrenatural tinha que acontecer. Então as curas veio, os milagres, mudos falaram, leprosos foram purificados, cegos enxergou, paralítico andou, mortos ressuscitou. Porque através desses milagres as pessoas se rendiam, as pessoas viam que Jesus não era qualquer um, que Jesus era o Filho de Deus, prometido pelos profetas, profetizado pelos profetas. Então, quando recebemos a bênção de Deus, nós não podemos nos calar. Nós temos que ir agradecer a Deus. Mas muitos não. Louvado seja Deus, muitos das costas para Deus, como se Deus fosse empregado, como se Deus tivesse a obrigação de dar tal bênção. Eu já fiz outrora no passado, e eu paguei um preço alto. Louvado seja Deus. Mas glória a Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui com a cura daqueles 10 leprosos? Nós aprendemos que eles exerceram a fé. Eles foram até o sacerdote, louvado seja Deus, sem estar curado. E eles foram curados no caminho. Indo eles, ficaram limpos. Nós aprendemos também o que, amados? Que somente um voltou. Somente um voltou. Não é diferente. Acontece nos dias de hoje. As pessoas querem receber de Deus, mas não querem agradecer a Deus, mas não querem ofertar a Deus. Não estou falando de oferta material, de dinheiro. Eu estou falando da vida. Aleluia. Deus cura, Deus liberta, mas Deus quer ser agradado. Como? Com o nosso amor, com a nossa obediência. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. No Velho Testamento, na lei de Moisés, o leproso tinha que levar uma oferta. E hoje, aleluia, é claro que se a pessoa receber uma cura, tem milhares de pessoas hoje que têm sido curadas e têm calado sua boca. Louvado seja Deus. Nós vamos ver muitos exemplos dentro da Bíblia de cura, mas não cessaram, as curas não cessaram, porque o Senhor falou: eis que irei ao Pai, e aquele que crê em mim para as obras que eu faço, e as maiores serão, porque eu vou para o Pai. Aleluia. Então não cessou. Então hoje, milhares de pessoas têm recebido a bênção de Deus e têm dado as costas para Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos que aprender com aquele samaritano, com aquele leproso. Nós temos que voltar para agradecer a Deus. Aleluia. Nós temos que agradecer ao Senhor e dar o nosso testemunho e dizer: olha, o Senhor me curou, o Senhor restaurou meu casamento, o Senhor me libertou, o Senhor libertou meu filho das drogas. Através dos testemunhos, o nome do Senhor é glorificado. Tem muito crente que não está glorificando a Deus nem com o testemunho dele. Imagina com a vida dele. Aleluia. Nem com o testemunho. É simples. É só chegar e onde chegar e dizer: olha, eu quero contar uma experiência. Eu quero falar o que Deus fez comigo.
comigo. Deus restaurou, libertou meu marido do alcoolismo. Deus libertou meu marido do cigarro, meu filho das drogas. Deus me curou, Deus foi comigo. Eu estava desenganado pelos médicos, mas Deus me curou. Em tal igreja, com tal pastor, aleluia. Isso é testemunho, porque outros vão ouvir tudo isso, vai despertar a fé e vai receber a bênção. Porque milhares de pessoas querem ouvir uma palavra dessa, porque está desenganada, está desesperada, está depressiva. E quando ouvir esta palavra, ouvir dizer, vai dizer: eu vou atrás desse Jesus, louvado seja Deus, e vai receber a bênção. E o nome do Senhor vai ser glorificado, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Temos que ter fé. Quando o Senhor disser vá, temos que ir. Quando o Senhor disser eu vou fazer, temos que crer que Ele vai fazer. Isso é fé. É maravilhoso esse versículo 14 de Lucas 17, porque nós temos uma fé de 10 samaritanos. De 10, provavelmente todos samaritanos. Aleluia. E que exerceu a fé e foi curado. E também aprendemos que apenas um voltou. Isso é normal nos dias de hoje. E que nós sejamos aquele que voltou. Aquele que voltou para agradecer. Aquele que voltou para dizer: mestre, eu não sou livre, eu te glorifico pela minha cura, pela minha restauração. Nós temos que ser como esse, louvado seja Deus, samaritano, para que as bênçãos não cessem nas nossas vidas, na vida da nossa família. Aleluia. Que Deus abençoe cada um. Soberania eterna, te louvo, te exalto, te glorifico por essa palavra, por tudo que foi dito. Senhor, eu creio, aleluia, que quem ouvir esta palavra vai guardar no coração e o seu nome será glorificado. Desperta a fé do teu povo. Oh Deus, que nós sejamos como aquele samaritano que voltou, humilde, agradecendo ao Senhor pela bênção que recebeu. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.